Olá, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é Renata da área de Recursos Humanos. Nós estamos no 11º encontro de meditação. Nós já temos mais 2 encontros para finalizar esse programa deste ano, então peço para que vocês aproveitem ao máximo e participem desses últimos encontros, né, para que a gente consiga fazer com que a prática da meditação se torne um hábito na nossa vida. Os benefícios, o Daniel, a Simone tem falado aqui semanalmente para nós, e vai falar um pouquinho mais hoje, mas é bem importante, faz uma grande diferença. Então agora eu vou passar para o Dani, vamos lá. Ok, obrigado Renata, boa tarde a todos e todas, aqui é o Daniel, e vamos lá, hoje é o nosso 11º encontro, a gente já está junto faz 3 meses, né? Praticamente 3 meses, já é um bom tempo. Que bom, que bom. E o nosso assunto hoje é um assunto que talvez seja novo para vocês. É intersubjetividade. É um assunto, vamos dizer, que é uma coisa nova. Não é que ela é nova, mas da forma como ela está sendo apresentada para nós, é um pouco nova. Eu já coloco vocês para começarem a pensar sobre a maneira de vocês enxergarem as coisas, de vocês enxergarem o mundo. E primeira coisa, antes da gente ver os nossos textos, é perguntar para vocês, quantas vezes vocês já tiveram alguma opinião muito formada sobre algum determinado assunto e que um tempo depois, pode ser semanas, meses ou até anos depois, né, a sua opinião mudou. O seu jeito de ver a mesma coisa mudou, né? A gente varia muito a maneira da gente se relacionar com os objetos, com os fenômenos, com as pessoas, com as situações, né? E quando a gente está falando em intersubjetividade, quer dizer, nós estamos falando justamente naquilo que é subjetivo, né? Mostrando que a nossa realidade não é uma realidade objetiva, né? Ela é subjetiva e ela depende, literalmente, ela depende do observador também, né? Porque, de novo, volto a falar para vocês, procurem alguma situação, pode ser que seja, talvez de repente vocês não lembrem, mas daqui a pouco vocês vão lembrar também, onde vocês tinham uma determinada maneira de enxergar, de pensar, de sentir, e depois mudou, né? Sobre o mesmo assunto ou sobre aquela mesma situação. Ou seja, se a situação permanece como antes, significa que a tua maneira de enxergar é que mudou. E é disso que a gente está falando, de intersubjetividade. Tá? Então, vamos trabalhar um pouco em cima disso e a gente já vai ver por que a gente está tratando de um assunto, a princípio, um pouco estranho. Por que a gente está falando em intersubjetividade dentro de um programa de meditação e de qualidade de vida, né? Então, aqui a gente tem a imagem de 2 pessoas, um homem e uma mulher, e eles aqui estão se olhando, se percebendo, e a gente vê que os dois cérebros estão aí fazendo todas as conexões neurais, e está acontecendo um monte de coisa aí entre esses dois, né? Eles não necessariamente estão conversando, mas eles estão se olhando, eles estão se percebendo, e está tendo uma interação forte entre esses dois, né? Então, que interação é essa? Essa interação é objetiva ou essa interação é subjetiva? Eu pergunto para vocês, se nós tivéssemos mais uma pessoa com esses dois, ou seja, tivéssemos um trio, esse trio, né, se olhando e se percebendo, né, 2 pessoas olhando para uma, essas 2 pessoas não estariam percebendo essa terceira pessoa da mesma forma. Isso a gente sabe. Cada um percebe o outro, as coisas,
à sua maneira, do seu jeito, né? Ou seja, se temos mais uma pessoa olhando para a mulher e esses dois olhando para essa mulher, cada um tem uma percepção, certo? A mulher tem os seus traços, essa mulher tem as suas características, etc. Sabemos disso. Ao mesmo tempo, a maneira como eu percebo ela depende de vários fatores, tanto os fatores dela mesma, quanto os fatores que eu carrego comigo. Como, por exemplo, traços de beleza. Dependendo da cultura, a beleza é uma coisa ou outra. Dependendo do tempo que a gente vive, se é agora, século XXI, ou sei lá, século XVI, seja o que for, nada é de um jeito completamente objetivo. Eu convido vocês a gente ler junto esse texto do Leonardo Boff, que muitos de vocês conhecem, ou se não conhecem, já ouviram falar. E o texto se chama Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vamos lá. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor, porque cada um lê e relê com os olhos que tem, porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Então, o que o Boff está nos contando aqui, o que ele está explicando, é já o que começamos a conversar. O que é um ponto de vista? O que é uma visão, uma opinião, uma percepção, né? Nós temos... Opa, pode continuar? Nós temos uma tendência de, assim, até brigar pelas nossas opiniões, pelos nossos pontos de vista, pela maneira como a gente percebe o mundo, ou as pessoas, enfim. A gente se agarra bastante a as nossas percepções, aos nossos pontos de vista. Quando, na verdade, como nós falamos, duas pessoas vão olhar o mesmo objeto, a mesma situação, de um jeito diferente. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém errado e tem alguém certo? Um de olhar de um jeito, outro de olhar do outro jeito? Ou está todo mundo olhando diferentes partes do mesmo todo? Como é que vocês veem isso? Desculpa, gente, a gente está com um pequeno problema técnico aqui, já estamos consertando. Ok, voltamos. Voltamos, perfeito. E só para lembrar, a interação com o Daniel é pela parte escrita, tá? O áudio, tem muita gente participando, o áudio fica desligado. Ok. Então, a nossa questão aqui tudo depende do teu ponto de vista. E o teu ponto de vista, ele é formado por tudo aquilo que você já viveu, pela tua cultura, né? Se você nasceu no Nordeste, se você nasceu no Sul do Brasil, se você é brasileiro ou se você é chinês, cada um enxerga de um jeito. O que é uma comida boa para um chinês, não é uma comida boa para um brasileiro. Uma comida gostosa para o brasileiro não necessariamente uma comida boa para um argentino. E o que uma pessoa gosta no Nordeste não gosta no Norte. Então, quantas vezes a gente não briga
Literalmente, a gente briga, discute, faz até inimigos, né? Tem conflitos. Por quê? Porque por causa do nosso ponto de vista. Porque o que eu acho, o que eu penso, ou como tem que ser. E a nossa reflexão que a gente traz para vocês aqui, né? De alguma maneira a gente sabe disso. A gente está falando, claro que as pessoas, né, a gente enxerga as coisas de maneira diferente, não é que a gente não saiba disso. Intelectualmente a gente sabe. Porém, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente se aferra, se agarra a essa questão do ponto de vista, achando que a gente que está certo, né, e que os outros estão errados. Perdão? Cada cabeça pensa de uma forma diferente. Eu diria que cada cabeça pensa de uma forma diferente e que cada cabeça tem uma percepção diferente do mundo, né? Essa percepção é que vai justamente trazer diferentes pensamentos. A gente percebe o mundo, cada um, a partir do seu próprio mundo interno, né? Da cultura, da família em que nasceu, do nível social em que foi criado, da escola que fez, dos amigos que tem, das escolhas que faz. O ser humano é composto de muitas partes. E todas essas partes é que estão participando o tempo inteiro nas tuas escolhas e nas tuas ações, na tua maneira de ver o mundo. Num mundo em que a gente ainda vive a física cartesiana, e a física cartesiana está aí faz alguns séculos no nosso mundo, e o nosso, vamos dizer, toda a cultura do planeta está baseada nessa física cartesiana, sujeito e objeto são separados, né? Ou seja, o objeto não tem nada a ver com o sujeito que observa o objeto e vice-versa, né? Está escrito: impossível a observação objetiva das partículas atômicas, uma vez que o próprio ato de observação das partículas interferia e alterava o objeto em vez de captá-lo. O que nós estamos aqui trazendo para vocês é que existe uma nova visão, muito moderna, de enxergar o mundo e que é explicada justamente pela física quântica. E a física quântica mostra que sujeito e objeto observado, o sujeito que observa e que interage com o objeto que está sendo observado e interagido, e no caso entendam o objeto como algo animado ou inanimado, situações, pessoas, objetos inanimados, seja o que for, né? Existe uma interação profunda entre os dois, e se você separá-los, não há como medir a relação entre os dois. Então, na física quântica, observa-se que o sujeito, o observador, ele transforma, num nível muito sutil, o objeto. É fácil de ver isso. Gente, quando vocês entram em casa, ou quando vocês entram em algum ambiente, vocês estão mudando o ambiente. As pessoas reconhecem vocês dão bom dia, vocês conversam, interagem, mesmo que vocês não interagirem. E entrarem, sei lá, em algum lugar e ficarem bem quietinhos num canto, a presença de vocês já mudou todo aquele espaço. Eu estou falando de uma maneira, de uma visão, vamos dizer, grosseira, não numa visão sutil. Mas a física quântica prova que o sujeito, o observador, ele, com a presença dele, com o fato de observar o objeto, ele muda o objeto também. Tá? Ou seja, nós estamos dizendo aqui que a nossa presença
Só a simples presença já faz uma interação com o objeto. Tá? Com isso, a gente gostaria de mostrar para vocês que nada existe independentemente do observador. Como é que é isso? A realidade externa existe, ela está aqui, eu encosto, eu seguro, podemos segurar juntos a mesma mesinha, porém a realidade externa não existe independentemente da realidade interna de cada um de nós. É sobre isso que a gente está conversando, né? Então, o mesmo objeto pode ter uma utilidade para uma pessoa e uma utilidade completamente diferente para outra. Eu vou contar uma pequena história. Um missionário, ele estava entre indígenas. Esse missionário tinha terminado o tempo do trabalho dele e estava indo embora. Estava indo embora, voltando para a cidade. E ele fez amizade com um menino indígena e o menino, eles estavam se despedindo, o menino pede, por favor, me dá seu relógio como uma lembrança para mim. E o missionário disse, não, esse relógio é um relógio muito especial que eu ganhei, ele não só mostra as horas, ele mostra também as fases da lua, outras coisas. O menino insistiu tanto que o missionário deu o relógio para o menino. E o missionário pediu, por favor, usa direitinho esse relógio, um relógio que eu tenho muito carinho. E o menino disse que sim. O missionário ainda ficou um tempinho lá com os índios, naquele dia, e quando estava indo embora de fato, ele viu o relógio pendurado numa árvore, cheio de tinta, como que enfeitando a floresta. Ele olhou para o menino e falou, seu burro, não é isso, o relógio não é para isso. O relógio é para ser usado no pulso e o relógio dá as horas. Esse missionário estava contando essa história para um amigo dele, quando ele já tinha voltado para a cidade, sentado numa mesa no escritório dele. O detalhe é que atrás da mesa dele, na parede, estava pendurado um arco e uma flecha. O que o índio iria dizer para o missionário? Seu burro, arco e flecha não é para pendurar na parede, é para caçar. Então pergunta, quem está certo, quem está errado? O arco e flecha, sim, ele foi feito para caçar, mas dependendo do uso, ele também pode ser um enfeite. E para o índio, um relógio pode ser enfeite também. Tá? Gente, a gente está trazendo para vocês um conceito que pode ser meio, mas que loucura é tudo isso. É um pouco de loucura, mas é como as coisas funcionam, se a gente parar para olhar realmente. E a gente está trazendo isso para vocês porque a gente sofre demais com a maneira como a gente enxerga o mundo e acha que tem que ser daquele jeito. Ou acha que não pode ser de um certo jeito. Né? Até a gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Quando é que a gente sofre mais? Quando as coisas têm que ser do nosso jeito ou quando as coisas não são do nosso jeito? Né? Essa é uma pergunta. Como é que é, gente? Quando as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse, né? A gente sofre, a gente fica chateado, gostaria de mudar. Até agora, falei bastante e de uma maneira, vamos dizer, bem abreviada sobre a intersubjetividade. Eu gostaria de escutar um pouco de vocês o que esse assunto, do ponto de vista e da interação entre
sujeito que observa e objeto observado, o que isso remete para vocês? O que vocês lembram? Como é que vocês sentem isso? Se vocês têm exemplos? Não. Gente, vocês podem escrever aí. A gente está agora com uma tela para vocês escreverem e a gente conversar um pouco disso. Está difícil de se ver nessa situação? Ou os exemplos são muito grandes e fica muito longo para escrever? Os exemplos que a gente... Bom, eu vou dar um exemplo clássico também, que não é a história do índio, mas, por exemplo, você se apaixona por alguém perdidamente, né? E 15 anos depois você se separou. Ou seja, aquela mesma pessoa por quem você se apaixonou perdidamente, 15 anos depois mudou. A tua relação com essa pessoa mudou. Ou seja, essa relação ela não é objetiva, ela é subjetiva. Tá? Não precisa ir muito longe para experimentar a intersubjetividade. Encontro isso dentro de casa. Você consegue explicar melhor isso? Quando você fala encontro isso dentro de casa, ou você prefere não falar nada? Um outro exemplo de intersubjetividade é a visão política de cada um. Né? A situação é uma situação e a maneira como cada um enxerga, de um ponto de vista político, pode ser diametralmente oposto. Na minha relação com irmãos, marido, mesmo dentro da mesma cultura e valores. Exatamente. Temos visões diferentes, né? Temos pontos de vista diferentes, exatamente. Claro. Claro. E aí, o que acontece? Temos pontos de vista diferentes com o marido, com o irmão, com uma amiga, e às vezes a gente briga pelo ponto de vista. E quer que seja daquele jeito, ou que o outro pense do jeito que a gente pensa, ou que veja e que sinta e perceba, ou se relacione, ou faça do jeito que a gente acha que tem que ser. Então, por que nós estamos trazendo todo esse assunto do ponto de vista da relação entre objeto observado e o observador? É para a gente perceber que a gente não precisa se agarrar tanto às nossas maneiras de estar no mundo. A gente vai sofrer menos se deixar as coisas mais leves. Mais leves que eu quero dizer assim, importante ver que tudo pode ser visto de diferentes maneiras. Você pode se relacionar e fazer a mesma coisa de diferentes maneiras. E não precisa sofrer porque o outro faz diferente ou quer fazer diferente. Né? E vocês percebem isso? O quanto que a gente sofre ou fica mal porque é diferente do jeito que a gente acha? Ok. Vamos passar para o próximo. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa como exemplos dessa intersubjetividade,
Vamos falar, escrevam aí, tá? Mais um exemplo de intersubjetividade de um ponto de vista bastante prático. O que eu falo e o que o outro escuta. Quando eu falo, o que está acontecendo? Quando eu estou falando aqui nesse momento e vocês estão me escutando, né? Qual é o mecanismo que está acontecendo? Eu tenho um pensamento que eu quero transmitir para vocês. Esse pensamento ele é traduzido em palavras. Essas palavras são expressas por mim. Eu falo essas palavras. Vocês estão escutando as palavras. Agora, uma pergunta. O que são essas palavras quando chegam para vocês? Hein? Vocês podem escrever aqui. Quando essas palavras chegam para vocês, o que elas são? Antes de vocês decodificarem a palavra que eu falei. O que chega para vocês? Som. Exatamente. Chega o som. E o que vocês fazem com esse som quando vocês recebem o som daquilo que eu estou falando? O teu ouvido recebe o som, decodifica o som, e o teu córtex interpreta. Exatamente. Agora, aí vem a pergunta. Aquilo que eu falei, que eu pensei, e aquilo que você interpretou, é exatamente a mesma coisa? Sim ou não? Hein, gente? Não, infelizmente. Olha, felizmente ou infelizmente é o que é, né? Não é nem felizmente, nem infelizmente, é o que é. Talvez parecido, mas nunca exato. Exatamente. Aquilo que é parecido não é igual. Então, gente, olha a enrascada. Eu falo uma coisa, tento me expressar, você escuta aquilo que eu expressei e provavelmente você não vai entender exatamente aquilo que eu queria dizer. Depois a gente fala aquela famosa frase, mas você não me entende. E aí a gente pode dizer, você não me entende? Nunca vai entender. Estou exagerando um pouco. Mas, isso é intersubjetivo? É intersubjetivo. Porque a minha escuta e a tua fala, ou a minha fala e a tua escuta, eles estão até um determinado ponto conectados e sintonizados, mas pode ser, sei lá, pode ser uma porcentagem alta, como pode ser uma porcentagem muito baixa do que você fala e outro consegue escutar, ou consegue entender do que você está falando. Né? Então, nós, quando estamos conversando com alguém, a gente gostaria que o outro entendesse e não só gostaria, como acha que o outro tem que entender aquilo que eu estou falando. E ai dele sem entender errado. Aí, o que acontece? Conflito. Diz que nós colocamos aí algo que é chamado resolução alternativa de conflito, mediação e círculos restaurativos. Né? Nós estamos falando de um assunto que se chama comunicação não violenta, que é justamente o que a gente expressa, né, e o que o outro escuta, e o que está por trás daquilo que eu estou expressando, porque muitas vezes eu falo alguma coisa, mas não é exatamente aquilo que eu estou querendo de verdade expressar. Né? Como, por exemplo, uma esposa que o marido chega tarde em casa e ela começa a ficar brava com ele, você nunca está em casa, o jantar esfriou, né? Tua filha já foi dormir. E o que ela está querendo dizer é, poxa, por que você não fica um pouquinho mais comigo?
Então, quando a gente está falando em intersubjetividade, nós estamos trazendo esse assunto para a gente perceber como a gente se relaciona no mundo e como é a nossa relação com o mundo. Ninguém explicou isso para nós. A gente nasceu e vai andando, vai que vai. E tem um monte de coisas na nossa vida que poderiam ser, como dizer, minimizadas de um ponto de vista de conflitos, de sofrimentos, de dor que a gente vive, se a gente já tivesse o conceito e a vivência da intersubjetividade um pouco mais clara para nós. Tá? Não sei se o que nós estamos falando aqui faz sentido. O que vocês acham disso? Eu digo de uma maneira geral. Um dos assuntos que se fala muito hoje em dia é ter uma escuta atenta. O que seria uma escuta atenta? É realmente escutar e estar disponível para aquilo que o outro tem para dizer. Né? Você acolher com o teu escutar. Independente de quem seja, na situação que você tiver, escutar o outro. Quanto que a gente também não foi treinado para isso. E o tempo inteiro, quando a gente escuta, a gente só escuta aquilo que a gente quer escutar, atropela no meio da fala do outro. Outro não consegue nem terminar um pensamento e a gente já cortou. Isso não é um diálogo. Né? E aí começam os conflitos, os mal-entendimentos. E aí nós colocamos ainda a mediação e círculos restaurativos, são várias maneiras de se cuidar, né, de uma boa comunicação, e principalmente quando há conflitos, trabalhar em círculos, existe toda uma metodologia para a gente se entender de forma pacífica. Tá? Porque a nossa própria comunicação é uma comunicação violenta. E nós estamos aqui conversando de uma maneira de estarmos no mundo de maneira mais pacífica, de maneira com menos conflitos, né? Com a gente mesmo e com os outros, principalmente com a gente mesmo. Né? Então, eu realmente convido vocês a observarem no dia a dia de vocês como tudo é intersubjetivo. Depende totalmente da maneira como você enxerga o mundo. Né? E uma maneira da gente treinar isso, talvez, é mudando o nosso vocabulário, por exemplo. Em vez da gente falar isto é assim, aquilo é assim, pessoa é assim, a gente pode usar assim me parece. Assim me parece, fulano assim me parece tal situação. Na realidade, é como é mesmo, assim me parece, porque você não tem uma visão geral da realidade, ninguém tem. Né? A tua realidade existe a partir de toda a tua vivência. E a vivência de uma pessoa é diferente da outra, ou seja, são realidades, cada um tem a sua realidade. E convivemos juntos com infinitas realidades. Né? Então, vamos começar a usar o verbo assim me parece. A expressão, né? As coisas vão ficar muito mais suaves e tranquilas. Olha, assim me parece. Ah, é assim. Não, não é assim. Assim me parece. Pô, muito mais fácil. A pessoa do lado também não precisa se sentir acuada. Você não fecha. Né? Então, gente, nós vamos agora nós vamos fazer agora uma meditação, né?
como a gente sempre faz. E na meditação, de novo, ela nos ajuda a ter uma visão de mundo um pouco menos fixa. A nossa mente fica mais tranquila e com a meditação a gente abre um espaço na nossa mente. Em última análise, a gente está falando desse espaço. Né? Quanto mais espaço você tem na tua mente, menos você fica com uma visão fixa da realidade. E aí, por consequência, você sofre menos. Tá? Nas suas relações de família, de amigos, de trabalho, né? Tudo tem um outro jeito. Tudo pode ser visto de vários pontos de vista, como fala o Boff logo no primeiro texto. Né? Alguém gostaria ainda de colocar alguma questão? Ok. Nós já vamos ver no final um pequeno exemplo disso, que são algumas imagens. Então, nós vamos passar para frente. E gostaríamos que a gente pensar nas intenções da nossa meditação de hoje. Ter um tempo para mim, ter mais paciência, desenvolver concentração, parar um pouco, ficar mais calmo, lidar melhor com as pressões, cuidar com a saúde. Voltando aqui para as nossas intenções, gostariam de colocar aqui alguma intenção específica que você já tem em mente? O que vocês estão usando na meditação diária que vocês estão fazendo em casa? Leandro Bueno, desenvolver concentração. Boa, Leandro. Quem mais? Ficar mais calmo. Lidar melhor com as pressões. Boa, Beatriz. Mais uma no ficar mais calmo. Eu tenho uma para mim hoje, em cima disso que a gente acabou de falar. Não ficar tão cheio de opiniões. Vou pensar, eu na minha meditação de hoje vou pensar nisso. Ter um tempo para mim, Eduardo, com certeza, tão importante. Mariana, desenvolver concentração. Mas não ter paciência. Mais alguém? Ok. Obrigado, gente. Vamos passar para frente. Vou pedir para vocês se afastarem um pouco do espaldar da cadeira, tendo como exemplo aí a nossa modelo. Procura manter os teus pés paralelos no chão e as mãos bem colocadas, pousadas sobre as pernas. Percebe o cotovelo percebe os cotovelos bem, vamos dizer, ao longo do teu tronco, os braços não ficarem muito para frente. Procura agora relaxar os teus ombros. Estica bem a tua coluna. Imagina que tem um fio invisível te puxando pelo topo da cabeça. Deixa o queixo levemente apontando para o peito, para você não ficar com a cabeça voltada para o teto. Deixa a boca entreaberta. Ponta da língua tocando o céu da boca.
Procura agora ou fechar os olhos ou deixar os olhos semiabertos, voltados para o chão. Relaxa pálpebras, sobrancelhas, a testa. Te convido agora a fazer uma respiração profunda, relaxando mais uma vez os ombros. Percebe bem o contato do teu corpo sobre a cadeira, os pés no chão. Respira fundo. E agora eu te convido a você colocar a tua atenção e a tua concentração na tua respiração. E você pode contar 1, 2, 3 para inspirar e 3, 2, 1 para expirar. E nós vamos meditar agora durante 10 minutos. Procura não seguir o pensamento. Se você se distrair, você volta com calma no seu objeto, a concentração e a contagem. A meditação toda.
Respira fundo. Percebe como você está se sentindo. Vai mexendo as mãos, abrindo os olhos. E se você quiser, dá uma boa espreguiçada. E percebe que quando a gente está num estado mais relaxado, como esse que a gente está agora, se a gente parar para se perceber, as nossas opiniões fazem ter menos força, ter menos razão de ser, porque a gente está mais relaxado. Quanto mais relaxado a gente estiver, mais a gente vai poder enxergar o mundo através das diferentes óticas, dessas infinitas realidades, que são as realidades de cada pessoa, de cada ser. Dessa forma, a gente não precisa concordar com as realidades, mas a gente sabe que elas existem. Dessa forma, a gente vai viver melhor com a vida, sem esse constante embate entre o que eu penso e o que os outros pensam, o jeito que eu acho que tem que ser, o que eu acho que não tem que ser. A meditação te ajuda profundamente nisso. Uma outra dica que eu gostaria de dar é que quando tiver alguma coisa que estiver te incomodando por causa de questões que são diferentes das questões como você imagina, pensa, sente, medita sobre elas. Traz elas para esse momento de meditação e deixa que elas apareçam e procura não julgar. Simplesmente respira na questão, sem mexer e sem ficar fazendo associação de ideias. Tá? E aí você vai perceber que aquele peso, aquela importância daquele determinado assunto vai ser menor. E é bem possível que você tenha algum insight, uma resposta intuitiva de uma questão. Porque na medida que a gente está respirando e entrando mais em contato com a nossa mente mais sutil, porque a gente está passando pelos pensamentos grosseiros, né, a nossa mente intuitiva começa a ficar mais presente. Tá? E a mente intuitiva não erra. E a gente sabe que quando não segue a mente intuitiva, né, e veio uma intuição e a gente não seguiu, as coisas dão errado, invariavelmente. Tá? Então, isso tudo faz parte dessa conversa. Nós gostaríamos agora, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a meditação? Como está sendo em casa? Então, eu vou passar para vocês umas imagens de um livro chamado Zoom, não sei, talvez alguém de vocês já conhece, e que para a gente encerrar esse nosso encontro e vocês encerrar ilustrando um pouco sobre o nosso assunto. Espero que vocês gostem.
Ok, gente. Gostaram? Vamos ler juntos? Para a gente encerrar o nosso encontro? Tempos de paz, manhã de paz, noite de paz, dormir em paz, acordar em paz, segundo de paz, minuto de paz, hora de paz, dia de paz, semana de paz, mês de paz, ano de paz, vida de paz, gerações de paz. Paz com tudo, tudo com paz. Muito obrigado, um abraço a todos, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Até a próxima semana.